É, era esse aqui, né? Primeiro, da Structs, primeiro, certo? Então, implemente um programa que leia o nome, a idade, o endereço de uma pessoa e armazene esses dados em uma estrutura. Em seguida, imprima na tela os dados da estrutura lida. É isso? É, eu trouxe um gabarito aqui, certo? Acho que vai ser mais rápido. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nome, idade, nome, endereço. Criação da struct pessoa. Aqui vai fazer a leitura, né? Então, aqui está com fsget. Caso o nome só vai ler o primeiro get, certo? Pode ser o getS que a gente está usando, sem o F, tá? A idade, tipo int. O que que muda para a leitura? Que a gente vai colocar o nome da struct, que é p1, ponto, o atributo, né? Então, aqui pode ser simplesmente getS, aqui, vou ler o nome, vou ler a idade, se for getS, eu só coloco isso aqui, ó, certo? Só o nome do atributo. Lembrando que o getS não usa o e comercial, né? Que não é uma função, certo? Ler a idade, que é um tipo int, então o e comercial, P1, P1 a variável, idade, né? Isso aqui, essas questões aqui de limpar, são questões que a gente pode usar também para limpeza de buffers, certo? Mas, no nosso caso, não vamos estar utilizando. O endereço, a mesma coisa. Posso usar simplesmente o getS e vou ter simplesmente o atributo. E aqui para imprimir, certo? Questão simples, básica, ok? Questão 2. O que que era a questão 2? Crie uma estrutura para representar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Um plano, posição x, y. Em seguida, declare e leia no teclado um ponto e exiba a distância dele até a origem. Então, vai ter o x e y lá, certo? A struct é tipo inteiro, poderia ser float também, certo? Porque para calcular a distância vai ser float, no caso, né? Então, uma struct criada com x e y. Então, main declara, aí eu tenho ponto, declarei p como sendo a variável, certo? Tipo struct. A origem é 0, 0, certo? Aí atrás estão conseguindo ver direitinho aí, né? Tá. Então eu vou ler as coordenadas, x e y, como está como int, então percento d, certo? Leia a posição x, leia a posição y. Aí eu vou calcular a distância. A distância vai ser o quê? Raiz quadrada, né? Aqui eu tenho que usar o math, né? Para tirar a raiz quadrada. Aí pol de x, px menos origem.x, certo? Lembrando que origem aqui também é do tipo struct, foi colocado, certo? Né? Aí, mais, aqui é o teorema de Pitágoras, né? Vai ter o ponto lá e vou calcular a distância até a origem, certo? Na verdade, aqui está representado para mostrar que é o valor, mas como é 0 e 0, na prática não vai fazer muita diferença, certo? Tá? Aí, o que acontece? Pol de py menos origem.x, ponto y, perdão, elevado ao quadrado, né? Que é a raiz quadrada, quadrado dos catetos, aqui no caso, certo? Aí ele vai dar a distância. Isso aí é tranquilo, né? Eu já tinha feito isso com um exercício desse para calcular, não foi? No semestre passado, acho que foi, certo? Boa noite. Tem aluno novo aí? Bom dia. Tá. Alguma dúvida aqui nesse caso aqui? Acho que tranquilo, né? 3. Crie uma estrutura para representar as coordenadas de um ponto no plano, posição x, y. Em seguida, declare e leia no teclado dois pontos
e exiba a distância entre eles, né? É parecido com esse caso aqui, só que em vez de ser com a origem, vai ser com o segundo ponto, certo? Então, a mesma struct, né? Aqui já com double, não mais com int. Eu tenho ponto, então, Q, P e Q, poderia ser X e Y, poderia ser A e B. Aí os pontos, o nome, você que escolhe. Aqui eu vou ler as coordenadas, né? Então, aqui está Px, y, Py, Qx, Qy. Calcular a distância, certo? Em vez de ser com a origem, agora passa a ser com valores diferentes que vão ser lidos, certo? E ele vai continuar usando o teorema de Pitágoras para encontrar essa solução, beleza? Vocês querem pôr para rodar? Acho que não precisa desses aqui para pôr para rodar, né? São bem simples esses aqui. Ou alguém tem alguma dúvida nessas questões aqui? Tá tranquilo aí? Tá. 4. Crie uma estrutura chamada retângulo. Essa estrutura deverá conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo. Cada ponto é definido como para a uma estrutura ponto, a qual contém posição x e y. Faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e exiba a área e o comprimento da diagonal e o perímetro desse retângulo, certo? Então, o que que ele leva em consideração? Ele vai ter dois pontos, né? Vou ter um ponto que ele pede, que seria o canto superior esquerdo. Então, vai estar no canto superior esquerdo, para vocês vai estar aqui. E o canto inferior direito, certo? No caso, para vocês vão estar vendo nesse sentido, certo? Aí, o que que faz? Vamos lá. É o mesmo mesma estrutura daqui, só que vai ter duas estruturas. Tem a estrutura ponto, que vai determinar e vai ter a estrutura retângulo, que tem o ponto P1 e ponto P2, certo? Então, o que que vai acontecer? Então, aqui declara P1, declara ponto P2, aqui canto superior esquerdo, canto inferior direito, né? Então, duas estruturas. Aí, o que que ele pede? Vai ter que ser lido, né? Aqui vai se ler as posições, né? Aqui chamou de retângulo 1, aqui objeto, né? Retângulo 1, ret 1, e o ret 1 tem P1 e P2, né? Certo? Então tem um P1 e P2. Então ele é P1.x, retângulo 1, retângulo 1 P1y, retângulo 1 P2x e retângulo 1 P2y. As quatro coordenadas, certo? Aí ele pede para calcular a área. Então, o que que é a área? Ele vai pegar se eu tenho o ponto P1, que está aqui, superior esquerdo, ele vai pegar o superior esquerdo e vai pegar o ponto P2, só que só o Y, que vai dar o Y daqui com o Y daqui. Isso vai dar a distância aqui, certo? Esse é um dos lados. E vai multiplicar pelo o X. Então, P1, aqui no caso, P2x, né? Que seria a posição 2x, P2 é o inferior aqui de baixo, menos P1x, que seria do ponto que está aqui em cima. Vai pegar aqui, vai colocar na mesma direção, vai pegar a distância que vai estar aqui. Vai multiplicar um pelo outro, a base vezes a altura dá a área, certo? De um retângulo, tá? Então, a primeira parte pega a altura, a segunda parte pega a base. Então, aqui eu tenho a base vezes a altura, deu o cálculo da área, certo? Aí aqui tem a diagonal. A diagonal é a mesma conta que a gente já tinha. Vai pegar lá ao quadrado, retângulo 1, ponto P2, seria o ponto 2, inferior direito, né? Inferior direito para vocês aqui. E ele vai pegar o canto menos o x P2. Então vai calcular essa distância. É a mesma conta que está feita aqui em cima. Deixa eu ver. P2x menos P1x.
Ah, aqui é y menos y. Não é a mesma conta. É a mesma conta, sim. P2x, P1x. É que tá primeiro essa daqui, tá aqui, é igual essa conta aqui. E depois vai pegar aqui que está invertido, né? Aqui seria, aqui está 2 e aqui estaria 1. Mas ela vai pegar P2y menos P1y. E vai levar ao quadrado, vai tirar a raiz quadrada, que é o cálculo da hipotenusa, certo? Aqui encontrou a diagonal. E o perímetro vai fazer, colocar aqui igual ao outro, para não ficar diferente, né? Ó, P2 RET 1, P2y, RET 1, P1y, aqui, mais RET 1, P2x, menos RET 1, P1x. Vai pegar as duas posições de baixo aqui e vai. Peguei esse tamanho, somei com esse, ele vai dobrar, multiplico por 2, ele dá o valor do perímetro. Ok? Tranquilo aqui? Alguém não entendeu essa parte aqui? Tudo de boa. Essa é a questão 4, né? Questão 5. Usando a estrutura retângulo do exercício anterior, faça um programa que declare e leia uma estrutura retângulo e um ponto. E informe se esse ponto está dentro do quadrado do retângulo. Bom, eu botei o retângulo que já tinha no anterior. Eu tenho o ponto que foi declarado. Eu vou ler um ponto a mais. Aí tem que saber se ele está dentro das dimensões dos limites do retângulo. Ok? Aqui está o ponto, aqui está o retângulo, declarei o ponto, tá? E daí o que que acontece? Lido o retângulo, declarado o retângulo aqui, né? Então, como é que eu faço para saber se ele está? Se o valor do ponto B, x, for menor que o retângulo 1, ponto P1, ponto x, lembrando que para vocês o ponto P1 está aqui, né? É, se Bx for menor do que esse ponto que está aqui, e Bx for maior que esse ponto P2 que está aqui, certo? Se ele estiver dentro do eixo X, ele está dentro da faixa. Aí aqui embaixo, né? Se ele estiver fora, perdão, aqui se ele estiver antes do ponto P1 e estiver depois do ponto P2, ele está fora da faixa, né? O contrário. E aqui do Y, a mesma coisa. Se ele estiver no ponto P, retângulo 1, ponto P2, que está aqui, ele for antes ou ele for depois do ponto P1, também ele está fora, que é a dimensão aqui na horizontal, né? O outro é na vertical, agora é na horizontal. Então ele está fora. E aqui a forma de obter, posso fazer dessa forma. Aqui eu estou por exclusão. Se um dos pontos estiver fora do eixo X, ele está fora. Se estiver fora do eixo Y, também está fora. Se ele não estiver fora, significa que ele está dentro do retângulo, certo? Mas poderia ter feito o if o contrário, só que daí ia ficar um if grandão. Que ele tem que dizer que ele está dentro das coordenadas do x, delimitado da parte x e da parte y, que também dá certo de uma outra forma, certo? Ele vai dizer que ele está dentro das coordenadas, ok? Só que daí, ao invés de usar OR, tem que usar AND, certo? O OR significa que ele está fora da faixa, se tiver um dos lados estiver fora, ele não pode estar fora dos dois lados, por isso tem que usar OR. Ou ele pode de um lado, pode estar do outro, ok? Tranquilo aí? Ah, voltamos. Questão 6. Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número de disciplinas, número de matrícula do aluno, seu nome e as 3 notas de provas. Notas de 3 provas.
Agora, escreva um programa que leia os dados de 5 alunos e armazene nessa estrutura. Em seguida, exiba o nome e a nota que possui a maior média geral dentre os 5. Tá tranquilo aí? Estão com alguma dúvida? Tá de boa. A struct, né? Eu vou ter a matrícula, as 3 notas e o nome dele, certo? Aí o que ele pede? Pede para criar um vetor dessa struct, certo? Então, eu vou ter aqui um vetor que é do tipo struct alunos, certo? Com 5 alunos. O índice J, né? Por que que eu vou ter índice I e índice J? Porque eu tenho que percorrer os 5 alunos, né? Mas eu tenho que ter as 3 notas para percorrer, certo? Então, índice I, vou usar para percorrer um, né? E vou usar. Posso usar a mesma, né? Mas. Aqui, ó. Ok? Como é que fica? Então, o ponto, o struct, está tranquilo? Tudo de boa, né? Então, IJ, índice do aluno, né? Então, vamos lá. Então, o que que nós temos aqui? Vou ler a matrícula, né? A matrícula está definida como sendo int, né? Vou ler a matrícula, aqui a limpeza de buffer, que eu posso tirar fora aqui, e aqui eu posso simplificar para a gente ler assim, certo? Vou ler a nota 1, nota 2, nota 3, né? Aqui, limpeza de buffers. Aqui calcula a média, certo? Vou percorrer de 1 até 5, vou pegar a soma das notas. Aqui poderia fazer, em vez de fazer nota 1, 0, 1 e 2, poderia fazer um lado de repetição também. Tanto faz, na verdade, certo? São só 3 notas, não é algo que vai. E aqui o cálculo da média, certo? Aqui eu tenho barra igual, que significa que ele vai pegar o valor que ela já tem, vai dividir pelo valor que está na frente e vai armazenar nela mesma, certo? Poderia fazer só colocando também isso, como também poderia médias de C dividido por 3, tá? Dá no mesmo. É, Aqui nós temos a questão que a divisão de. Como é que faz para resolver aqui? Nós tínhamos um problema quando acontecia isso, não é? Não? Não tem problema nenhum? O que acontece aqui? Um deles tem que ser float, né? Embora a médias aqui está declarado como sendo float, né? Então, na prática não vai ter problema, certo? Se fosse int, daria problema, né? Certo? Como médias está declarado como float, vai fazer a divisão aqui, não tem problema, né? Aí o que acontece? Para encontrar a maior média, eu declaro que a média na posição 0 e vou verificar se a maior média recebe a primeira e vou ver quem é que tem a maior média, certo? Tranquilo? Pô, pode ficar na aula aí. Não dá nada. É, tá. E daí com isso imprime o que pediu, né? Quem foi o aluno que teve a maior média, né? Aí pega o índice do aluno que teve a maior média e vai mostrar os dados. Daria para mostrar o nome, daria para mostrar os dados todos desse aluno. Na verdade tá aqui, né? Alunos, índice, média. Aqui não, era só colocar alunos, né? O índice ali, índice aluno, colocar o nome do aluno. Beleza? Esse é um pouquinho mais. Puxou um pouquinho mais.
É muito pouco, né? Oi? Não entendi. Faltou o quê? Ah, é verdade. Foi mal. Hã? Pra quê? Simples demais, tá louco? Ninguém nem, ninguém nem perguntou nada ainda até agora. Hã? Tá louco. Tá. Cria uma estrutura capaz de armazenar o nome e a data de nascimento de uma pessoa, né? Aliás, perdão, é a 7, né? É, essa aqui era a 6 da matrícula, né? É a 7. Cria uma estrutura representando uma hora. Essa estrutura deve conter os campos hora, minuto e segundo. Agora escreva um programa que leia um vetor de 5 posições dessa estrutura e imprima a maior hora. Parecida com a anterior, certo? Tá lá. Então, uma struct, hora, minuto e segundo, certo? É, Aqui é para achar a maior hora. Aqui é uma função, ok? O main está aqui. Então, horário, criou a hora, com 5 posições, certo? Então, vai ser um vetor com 5 posições do tipo hora. Então, aqui ele vai fazer o quê? Faz um laço de repetição para ler a hora, minuto e segundo, né? Só tem um scanf para fazer, então não preciso de chaves, certo? Ele vai ler as 5 horas ali, certo? Hora, minuto e segundo. Aí achar a maior hora. Então, para achar a maior hora, então aqui tem. Como é que a gente acha a maior hora? Eu tenho que comparar a hora, tem que comparar o minuto e tem que comparar o segundo, não é isso? Porque eu posso ter a mesma hora e posso ter o mesmo minuto e posso ter segundos diferentes, certo? Então não tem como se não comparar, né? Pode ser a mesma ou pode ser maior. Então, aqui, o que é a ideia aqui? Pega-se a primeira hora do vetor e joga como sendo a maior, certo? Então, verifica, a maior hora é menor que a hora de índice, menor ou igual à hora de índice i. E observe que o i aqui começa, então, com 1. Por quê? Porque eu atribuí a posição 0 para maior hora. O que foi? Tá? Aí o que acontece? Ela pode ser igual, né? Se for uma menor, se for igual. Bom, beleza. Se for igual, permanece, né? Aí o que acontece? Aí eu vou ver minuto. Se minuto é menor ou é igual a hora. Um minuto, né? Vou comparar com a próxima posição. Pode ser igual também, que vai valer. Acho que aqui talvez nem precise desse igual, mas vamos lá. Ah, precisa. Precisa por essa questão aqui, ó. Ó. Aqui, maior horário. Se não for, tem que verificar se é igual. Se for igual, aí eu vou comparar os segundos. Minutos, vamos pegar aqui primeiro, né? Ah, aqui, vai cair aqui. Ó. Se a maior hora, é aqui, aqui, ó. O igual. Se for maior, maior ou igual, aí vou verificar se é igual. Se é igual, se maior hora é igual.
Se for igual, não tem problema, passa para frente. Mas se for maior, o maior horário já passa a ser esse, certo? Eu não preciso verificar o minuto e segundo. Então, o que que tem? Ah, é maior ou se for igual, eu nem checo. Mas se for caiu no else, significa o quê? A hora de índice i é maior que a hora da maior hora. Por isso ele vem para cá, aí a maior hora recebe a hora, certo? Aí verifica o minuto. Se o minuto for menor ou igual, maior hora é menor que o minuto, então eu vou verificar se é igual, né? Se for igual, então ele permanece. Se não for igual, significa que ele é maior, certo? Se ele é maior, então, se o minuto é maior, a hora é igual, ele vai trocar, certo? Aí vem para o segundo, fez para o minuto, aí vem para o segundo. Segundo é menor ou igual? Se for menor ou igual a hora, então ele vem aqui e vai verificar. Se o segundo for igual, ele vai armazenar o horário. Se não for, se o segundo é menor, então do horário, da maior hora, certo? Ele vai atribuir o horário aqui, ok? Com isso, ele vai achar a maior hora. Observe que o horário é um pouco complicado de se comparar, né? Tranquilo? Fizer diferente? Deu certo? Então tá bom. Essa é 7 a 8. Cria uma estrutura capaz de armazenar o nome, a data de nascimento de uma pessoa. Agora escreva um programa que leia os dados de 6 pessoas. Calcule e exiba o nome das pessoas, da pessoa mais nova e da mais velha. Nome. Aqui, coloquei direto dia, mês e ano, certo? Mas aqui poderia ter criado o quê? Poderia ter feito aqui um type def struct e chamar aqui de data, certo? E aqui ter então a data como int, dia, mês e ano, certo? Seria uma struct dentro da outra, né? Assim como foi feito antes, né? Também poderia ser feito assim, daí ao invés de usar aqui int, então usar data, certo? Que data, aqui poderia colocar a data era de nascimento, né? E colocar assim, ó, certo? Tranquilo? Que vai dar no mesmo no struct com as datas, né? Mas vamos deixar do jeito que estava ali, porque foi resolvido assim, tá? Então, o que que vai ter aqui? Aqui eu tenho a, o main, então eu tenho um vetor de pessoas, são 6 pessoas, certo? Aí aqui faz a leitura, né? Entra com o nome, entra com as datas, certo? Lembrando que aqui pode ser com o getS, né? Vendo diretamente aqui, ok? Aí vai ler dia, mês e ano. Armazenei no meu vetor de pessoas, certo? Aí com esse vetor de pessoas, é, exiba pessoas.
aqui no exiba pessoas, eu quero a maior idade e a menor idade, certo? Poderia usar aqui jovem e idoso, certo? Mas vamos lá. Então, a maior idade e a menor idade, né? Do tipo pessoa, que é a mesma informação. Então, aqui compara a idade. Então, aqui está fazendo um laço de repetição que leva em consideração o quê? Eu tenho a menor idade e a maior idade. Aqui, passagem de parâmetro por referência, certo? Estou passando a pessoa, estou passando o vetor, aí aqui ele verifica, compara as idades, certo? A idade também, para saber se é maior ou é menor, eu tenho que comparar o quê? Tem que comparar o ano, o mês e o dia, certo? Da mesma forma como a gente fez com a idade, com a hora, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, pessoa, ó, observe que eu consigo passar agora, a gente passa o objeto inteiro para o subprograma, certo? E aqui a passagem de parâmetro por referência, né? Caracterizando a passagem de parâmetro por referência, né? Então, o que acontece? Menor idade, ano, é menor que pessoa pontuando? Aqui eu estou passando pessoa, ó, observe que aqui embaixo estou passando um por de cada vez, estou passando objeto, a pessoa inteira, na posição I, certo? Então ele está passando aqui, ó, quando tem o índice I aqui, significa que ele está passando inteiro o objeto. Não estou passando em partes, né? E nem passei o vetor inteiro, né? Estou passando a, o, a variável inteira. Então, se é menor, se é menor idade, ano, é menor que o ano da pessoa do vetor, é, vou verificar se é menor. Se for menor, eu simplesmente troco, certo? A menor idade ponto pessoa já recebe pelo ano, né? Se não for, né, vou verificar o mês. Pode ser igual, certo? Vou verificar o mês. Aí o mês também. Se o mês for menor, quanto menor, mais velho, certo? Né? É... Só que eu estou pegando a menor idade, que é o mais jovem, o mês dele. Se ele for menor do que o da pessoa, então eu vou trocar, né? Primeiro verifico se é menor. Mas também, tá aí, meu. Se for igual, então vou checar o dia. Pode ser que seja igual ao mesmo dia, né? Eu vou pegar a menor idade, dia. Se for menor, acho que aqui falhou. Que é dia. Não posso comparar um mês com um dia, né? Oi. Aqui, no subprograma, eu vou precisar. Senão ele não vai dar certo. E tá diferente, né? Tá. É justamente porque é um ponteiro. Daí eu vou usar ele com a seta. É o hífen com sinal de maior, certo? Aí o que acontece aqui? Aqui estava errado o mês, comparei o mês, é igual, dia, menor idade, recebe a pessoa. A mesma coisa vai fazer para encontrar a maior idade, e aqui também é dia, certo? Não posso comparar mês com dia, né? O dia vai até 30, pode ir até 31, o mês só vai até 12. Nunca vai bater se for isso, né? Com o dia, ok? Aqui é o laço de repetição e ele vai retornar sempre a menor e a maior idade em função de eu estar passando passagem parâmetro por referência. Tudo bem? Tranquilo aí? Aí, tudo bem. É até a 11, né, que eu pedi aqui, né? Esse daqui é a oitava. Nona. Cria uma estrutura representando um atleta. Essa estrutura deve conter o nome do atleta
seu esporte, idade e altura. Agora escreva um programa que leia os dados de 5 atletas, calcule e exiba o nome dos atletas mais altos e mais velhos. Vai usar a mesma ideia da data ali, certo? E vai pegar, comparar a altura, certo? É, São duas informações. Uma para ser a altura, o mais alto e o mais velho, né? O mais velho vai pegar a mesma ideia desse daqui que nós estamos fazendo agora, certo? Ele vai ter que comparar a idade, né? Nome, esporte, idade, altura. Aqui é o exiba, então aqui eu vou ler, né? Primeiro leio um laço de repetição, vou ler, né? No formato que a gente está fazendo, não precisa desse camarada, porque nós estamos usando só o fget, o get s, certo? Get s. Então, embora ele dá uns errinhos lá na compilação, para a gente, por enquanto, é só para entender que a gente vai trabalhar. Leu aqui os dados, exiba os atletas, né? Então, vai fazer o quê? Ele vai pegar mais velho, mais alto, né? Sempre da posição zero. Então, na posição zero vai ser o mais alto, vai ser o mais velho. E daí vai entrar na comparação, certo? Da altura e da idade. Aqui poderia usar a função que a gente usou lá na outra, né? É... Ah, tá. É porque é a idade direta. Aqui não tem a data de nascimento. O outro a gente usou a data de nascimento, certo? Pega direto a idade. Mais simples. Ok? Usando a estrutura atleta do exercício anterior, escreva um programa que leia os dados de 5 atletas e exiba por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Bom, para exibir eles dessa forma, é, tem que ordenar, né? Não é isso? E usa aquele velho programa da troca lá que a gente já brincou, certo? Porque para mim poder ordenar, eu vou comparar, vou pegar a primeira posição, na verdade, vou pegar o primeiro valor e vou comparar com todos os restantes, da segunda posição até a penúltima, né? Quer dizer, vou pegar, aliás, da primeira até a penúltima, não vou chegar até o último. E vou comparar o segundo laço, vou pegar da segunda posição, ou da posição anterior mais um, e vou chegar até a última, certo? Para poder fazer a comparação, tá? Então, observa, aqui está lido, né? Aqui eu venho e vou fazer a leitura dos dados do atleta, né? Vou carregar no vetor. Beleza, carreguei no vetor. O que que vai fazer então? Aqui para exibir, eu vou ordenar. Essa forma de ordenação é chamado, vocês vão ter estrutura de dados semestre que vem, chamado método da bolha, certo? Tem o método da inserção direta, tem o método da bolha, tem o método quick sort, heap sort e shell sort, certo? Então, esse é o método da bolha. Então, ele faz o quê? Primeiro laço começa na posição 0 e vai até n menos 1, sendo n aqui o meu tamanho lógico, quantidade que eu tenho. Neste caso, 5, né? Que está entrando direto aqui. E a segunda, ele começa. Aqui está colocada a posição 1, né? Mas eu poderia colocar aqui como sendo i mais 1, certo? Ele também vai dar certo se eu colocar i mais 1, certo? Por que que é i mais 1? Porque se eu começo na posição 0, o i valendo 0, vou começar comparando com a posição 1. Se eu comparar com a posição 0 também, o que que vai acontecer? Estou comparando ele com ele mesmo, que não tem necessidade, certo? E aqui,
com n menos. Ah, tá. É, menos i. Na verdade, ele vai fazer o contrário, cara. Daí não preciso colocar aqui. Vai sempre comparar com a posição um, só que o final, o j, vai ser até n menos i, que ele vai decrementando a posição do final, tá? Aí ele vai fazer a comparação das idades. Se a idade for maior, então ele vai trocar. Então, se a posição do j mais um, aqui é i, tá? Ele vai trocar. É, tem que ser na posição aqui do vetor de j com vetor de i, ok? Aí, se eu encontrar um que seja o anterior está maior, ele vai trocar. Vai sempre fazer a troca. E a troca, A recebe B, tem o auxiliar lá, né? Que aqui está um outro formato de definição para você. É um define. É um método de troca direto. Ok? Testem ele depois para rodar para ver. Poderia ter sido feito com uma function? Poderia ser feito com a function. Posso usar como define? É uma definição. Ele fica fixo. O padrão é A, B. O AUX recebe A, o A recebe B, o B recebe AUX. Certo? Esse é um formato novo para vocês testarem. Beleza? Vamos à décima. Usando a estrutura do atleta do exercício anterior, escreva um programa que leia os dados de 5 atletas e exiba por ordem de idade do mais velho para mais novo. Ah, esse já é essa questão aqui, né? 11ª, então. Escreva um programa que contém uma estrutura representando uma data válida. Essa estrutura deve conter os campos dia, mês e ano. Em seguida, leia as duas datas e armazene nessa estrutura. Calcule e exiba o número de dias que de- decorreram entre as duas datas. Já viram alguma coisa parecida com isso, né? Tranquilo também, né? Prova passada. O que que vai fazer? Ele vai pegar do dia, né? Dia, mês e ano, vai pegar e vai pegar da posição que está e vai incrementando até chegar no que tem. Só que aqui precisa ter um pouco mais de. Ó, o formato aqui está com o enum. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Estrutura data, que era aquilo que eu estava mostrando antes, né? O tipo data. E aqui a quantidade, embora dá para fazer daquele outro jeito que a gente fez, considerando que é bem mais rápido, né? Bem mais prático, tá? E ele vai fazer um laço de repetição que vai calcular a diferença entre as datas. Ok? Eu vou parar um pouquinho aqui. Tem que entregar uma prova aí. Vou dar um pause aqui.